Ela tinha 13 anos quando aprendeu que o silêncio também pode ser uma forma de violência. Não o silêncio bonito dos filmes, aquele que antecede uma declaração de amor ou uma surpresa de aniversário. Era o outro tipo, o silêncio que nasce quando ninguém pergunta se você comeu, quando ninguém percebe que você está usando o mesmo tênis furado há 4 meses, quando ninguém nota que você existe. O nome dela era Luísa. Morava com a mãe e 2 irmãs mais novas, numa casa de 2 cômodos nos fundos de um terreno baldio, em uma rua sem asfalto, numa cidade que o mapa quase esquecia. A mãe, Dona Marta, trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, alternando os dias da semana como quem embaralha cartas de um jogo que nunca tinha prêmio. Saía antes do sol e voltava depois que as meninas já tinham adormecido no colchão dividido por 3. Às vezes, Luiz acordava de madrugada e encontrava a mãe sentada na beirada da cama, ainda de uniforme, com os pés inchados apoiados num balde de água morna, olhando para o nada com uma expressão que não era tristeza nem cansaço. Era rendição. Aquela face de quem já desistiu de pedir qualquer coisa para o mundo e apenas continua andando porque parar também custa. Luísa era a mais velha, e ser a mais velha numa casa sem pai significava carregar nas costas um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Era ela quem acordava as irmãs, esquentava o leite aguado no fogão de uma boca só, penteava os cabelos de Ana Clara e Beatriz, verificava se tinham escovado os dentes, vestia nelas o uniforme da escola pública e caminhava com as 2 pela mão, descalça muitas vezes, por quase 2 quilômetros até o portão da escola. Depois, voltava correndo para não perder o próprio horário. Chegava atrasada quase sempre. A professora já nem registrava mais. Apenas olhava por cima dos óculos e apontava a cadeira do fundo com um gesto que dizia tudo sem dizer nada. Luísa sentava, abria o caderno e fingia que estava tudo bem. Era boa nisso. Tinha aprendido cedo que ninguém quer ouvir a verdade de quem é pobre. A verdade dos pobres incomoda. Ela incomodava. Seu uniforme desbotado incomodava. Seu cabelo crespo preso com elástico de borracha incomodava. Seu cheiro de sabão em barra porque não tinha um shampoo incomodava. E ela sabia. Sabia porque as meninas da escola não sentavam perto. Sabia porque nos trabalhos em grupo sobravam sempre as mesmas 3 ou 4 crianças formando um grupo entre si. O grupo dos que ninguém escolhia. Sabia porque uma vez, quando a professora pediu para que cada aluno trouxesse uma foto de família para um mural, Luísa trouxe a única que tinha. Uma foto 3x4 da mãe, tirada num estúdio de documento, séria, com olheiras, sem sorriso. E uma menina chamada Rafaela riu e disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem: "Parece foto de presídio." Luísa não chorou, não naquele dia. Guardou a foto no bolso e ficou o resto da aula olhando pela janela, contando as nuvens, inventando formas nelas, porque isso era de graça e ninguém podia tirar. Ela chorou à noite, sozinha, no banheiro sem porta, com o chuveiro desligado, sentada no chão frio, abraçando os próprios joelhos. E ali, naquele retângulo de azulejo rachado e mofo, fez uma promessa a si mesma, uma promessa que uma criança de 13 anos não deveria precisar fazer. Um dia, alguém vai olhar para mim e vai me ver de verdade. Os anos foram passando com a lentidão cruel que só a pobreza conhece. Cada dia era igual ao anterior, e o seguinte prometia ser igual ao que acabara de passar. Luísa completou 14, 15, 16 anos sem festa, sem bolo, sem vela. No aniversário de 16, a mãe lhe deu um batom velho que uma das patroas tinha jogado fora. Estava pela metade, com a ponta quebrada, mas era de uma cor bonita, um rosa antigo, quase nude. Luísa passou nos lábios e se olhou no pedaço de espelho que ficava pregado com fita na parede do quarto. Por um segundo se achou bonita. Depois, tirou. Não sabia bem porquê. Talvez porque beleza, para ela, parecesse um luxo que não lhe pertencia. Aos 17, começou a trabalhar. Largou a escola no 2º ano do ensino médio. Não porque quisesse, mas porque Beatriz, a caçula, tinha sido diagnosticada com um problema nos rins que exigia remédios caros. A mãe já trabalhava no limite do corpo e da alma, então Luísa procurou emprego. Bateu em portas, muitas portas. Padaria, mercado, loja de roupas, salão de beleza, restaurante. Ouviu não tantas vezes que a palavra perdeu o som. Quando finalmente conseguiu uma vaga como auxiliar de limpeza num pequeno hotel da cidade vizinha, chorou de alívio no ônibus de volta para casa, escondendo o rosto atrás de uma sacola plástica, porque, até para chorar, precisava de permissão. O hotel ficava na beira de uma estrada movimentada, entre a cidade pequena onde Luísa morava e a capital. Era um lugar sem charme, com paredes amareladas, cortinas que cheiravam a cigarro antigo e um estacionamento de cascalho, onde caminhoneiros paravam para dormir umas horas antes de seguir viagem. Luísa limpava quartos, trocava lençóis, esfregava banheiros, recolhia toalhas molhadas do chão, encontrava coisas estranhas debaixo das camas, garrafas vazias, embalagens de comida, às vezes dinheiro esquecido que ela sempre entregava na recepção, mesmo quando o estômago estava vazio.
porque Dona Marta tinha lhe ensinado uma coisa que nenhuma escola ensinava. A gente pode ser pobre, minha filha, mas a gente não precisa ser pequena. E Luísa não era pequena, era apenas invisível. A dona do hotel, Dona Celina, era uma mulher seca, de poucas palavras e muitas exigências. Não maltratava Luísa abertamente, mas também nunca a reconhecia. Em 2 anos de trabalho, Luísa jamais ouviu um obrigada, um bom trabalho, ou sequer um bom dia dito com os olhos nos olhos. Era uma peça da engrenagem, substituível, descartável. E sabia disso. Havia outra funcionária, Sandra, que trabalhava na recepção. Sandra era bonita, tinha estudado, usava perfume e falava bem. Os hóspedes gostavam dela. Dona Celina gostava dela. Todo mundo gostava dela. E Sandra, de forma sutil, fazia questão de lembrar Luísa de onde cada uma estava. Não com crueldade direta, mas com aqueles gestos que machucam mais do que um tapa. Pedir que Luísa limpasse o chão da recepção enquanto ela atendia um hóspede bonito, fazer piada sobre o uniforme de Luísa ser vintage, perguntar com falsa inocência se Luísa já tinha pensado em alisar o cabelo. Luísa engolia, sempre engolia, e trabalhava, e voltava para casa, e entregava o dinheiro para a mãe, e dormia, e acordava, e repetia, até aquele sábado, sábado 23 de novembro. Luísa se lembrava da data porque era aniversário de Ana Clara, a irmã do meio, e ela tinha guardado durante 3 meses uma nota de R$ 20 escondida dentro de um livro velho para comprar um bolo pequeno na padaria do seu Zé. O plano era sair do hotel no fim do turno, passar na padaria, pegar o bolo e chegar em casa a tempo de surpreender a irmã. Era um plano simples, modesto. Mas para Luísa era tudo. Acontece que naquele sábado, o hotel recebeu um hóspede diferente. Dona Celina ficou agitada desde cedo, mandou Sandra trocar as flores da recepção, colocar toalhas novas no melhor quarto, o único com banheira, e pediu para Luísa limpar tudo 3 vezes. Tem um homem importante chegando, foi tudo que disse. Não quero vergonha. Luísa limpou. 3 vezes, como mandaram. Esfregou o chão até os joelhos doerem. Trocou os lençóis por uns que nunca tinha visto antes. Brancos, macios, com um cheiro de lavanda que ela ficou sentindo nas mãos por horas. Arrumou as toalhas, em formato de leque, como tinha visto num vídeo no celular de Sandra. Colocou um sabonete novo na pia. Verificou se o chuveiro funcionava. Conferiu se havia papel higiênico extra. E saiu do quarto andando de costas, olhando para cada canto, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ninguém agradeceu. O hóspede chegou por volta das 4 da tarde. Um carro preto, grande, com vidros escuros, estacionou na frente do hotel. Luísa estava no corredor do 2º andar, empurrando o carrinho de limpeza, quando ouviu o barulho das rodas no cascalho e se inclinou sobre a janela para ver. Desceu do carro um homem de uns 30 e poucos anos, alto, cabelo escuro, um pouco comprido demais para alguém tão arrumado. Usava uma camisa branca de linho com as mangas dobradas até o cotovelo e uma calça escura sem cinto. Sapatos que brilhavam mesmo cobertos de poeira da estrada. Ele carregava apenas uma mochila de couro e um celular na mão. Não parecia rico da forma espalhafatosa que Luísa imaginava. Parecia cansado. Um cansaço diferente do da mãe, mas cansaço ainda assim. Ela não sabia o nome dele. Não sabia nada. Apenas ficou ali, na janela, observando-o entrar no hotel com passos lentos, como alguém que não tem pressa porque não tem para onde voltar. O nome dele era Rafael Monteiro. E ao contrário do que o carro e os sapatos sugeriam, a história dele não era feita de privilégio. Ou melhor, era feita de privilégio recente, construído sobre ruínas antigas que ele passava a vida inteira tentando esconder. Rafael tinha crescido em uma cidade parecida com a de Luísa, filho de um mecânico que bebia mais do que consertava e de uma mãe que lavava roupa para fora até o dia em que as mãos não aguentaram mais. Aos 14 anos, após o pai abandonar a família, Rafael começou a trabalhar numa oficina mecânica, dormindo no chão entre peças engorduradas, juntando centavos para pagar um curso técnico à noite. Tinha uma inteligência que nenhum professor tinha notado, ou se notou, não fez nada a respeito. E uma determinação que nascia não da ambição, mas do medo. Medo de repetir a história do pai. Medo de ser esquecido. Medo de que o mundo olhasse para ele e visse apenas mais um menino sujo de graxa, sem futuro. Aos 21, conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade de engenharia. Trabalhou durante o dia, estudou à noite, dormiu pouco, comeu mal, mas não parou. Nunca parou. E quando, aos 28, depois de um projeto que ele desenvolveu quase sozinho numa garagem alugada, usando peças recicladas e uma obstinação que beirava a loucura, uma grande empresa comprou sua patente por um valor que ele precisou ler 3 vezes para acreditar. Rafael Monteiro se tornou milionário? Não o tipo que aparece em revista. O tipo que deposita dinheiro na conta da mãe todo mês sem ela pedir, que paga a cirurgia de vizinhos antigos sem deixar o nome,
que dirige um carro caro, mas ainda come pão com manteiga no café da manhã, porque o corpo nunca esquece a fome. E era justamente isso que o cansava. A distância entre o que ele era e o que o mundo achava que ele era. Nas reuniões com investidores, nos jantares em restaurantes caros, nas festas onde mulheres bonitas se aproximavam com sorrisos que tinham o endereço certo, Rafael sentia um vazio que o dinheiro não preenchia. Não era solidão comum. Era a sensação de que ninguém o conhecia de verdade, de que todos amavam uma versão dele que não existia. Uma versão editada, sem as cicatrizes, sem o sotaque do interior que ele ainda disfarçava, sem a vergonha que sentia toda vez que alguém perguntava onde ele tinha estudado, e ele precisava decidir entre a verdade e a versão que soava melhor. Rafael estava no hotel naquele sábado porque tinha fugido, literalmente. Tinha saído de uma reunião em São Paulo, no meio de uma apresentação, entrado no carro e dirigido sem rumo por 4 horas até cansar. Parou no primeiro hotel que viu. Queria silêncio. Queria um lugar onde ninguém soubesse seu nome. Sandra o recebeu com um sorriso profissional e aquele brilho nos olhos que aparece quando o hóspede tem carro caro. "O senhor deseja o quarto premium?" perguntou, já deduzindo a resposta. Rafael disse que sim, sem entusiasmo. Pegou a chave. Subiu as escadas. No corredor do segundo andar, quase esbarrou em Luísa. Ela estava empurrando o carrinho de limpeza para o depósito. Quando viu o homem se aproximando, encostou-se na parede para dar passagem, como fazia sempre, como se ocupasse espaço demais. Olhou para baixo. Rafael passou. E então parou. Voltou-se. Não por ela, a princípio, mas porque sentiu um cheiro. Lavanda. O mesmo cheiro do quarto que acabara de ver. Olhou para Luísa. De verdade olhou. E percebeu as mãos vermelhas, os joelhos marcados sob a calça de uniforme, o cabelo preso com um elástico que já estava cedendo. "Foi você que arrumou o quarto?" perguntou. Luísa levantou os olhos devagar, como quem não está acostumada a ser endereçada. "Foi, sim, senhor." "Ficou bonito. Obrigado." 2 palavras. Ficou bonito. E obrigado. 7 sílabas que não deveriam significar nada, mas significaram. Porque ninguém nunca tinha dito aquilo para ela, não daquela forma, não olhando nos olhos dela, não parando no meio do corredor para dizer. Luísa assentiu, sem conseguir responder. Rafael seguiu para o quarto. E ela ficou ali, parada, com o coração batendo de um jeito que não entendia, segurando o cabo do carrinho de limpeza como se fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou sentado na cama, com a mochila no colo, olhando para a parede. Pensava na mãe. Pensava em como ela ficaria decepcionada se soubesse que ele estava fugindo de uma vida que ela rezava para que ele tivesse. Pensava no pai, em como o abandono ainda ardia depois de tantos anos como uma queimadura que cicatriza por fora, mas continua quente por dentro. Pensava nas mulheres que tinham passado pela vida dele, bonitas, educadas, sofisticadas, e em como nenhuma delas tinha ficado. Não porque ele não quisesse, mas porque, em algum momento, todas descobriam que por trás do engenheiro bem-sucedido havia um menino de cidade pequena que ainda dormia encolhido quando chovia forte e que guardava no fundo da gaveta uma chave inglesa enferrujada do tempo da oficina, não como lembrança, mas como lembrete de que tudo podia acabar. No dia seguinte, domingo, Rafael desceu para o café da manhã que o hotel servia num salão pequeno no térreo. Havia poucos hóspedes. Um casal de idosos, um representante comercial falando alto no celular e uma família com 2 crianças que corriam entre as mesas. Sandra estava atrás do balcão, arrumada, perfumada, sorridente. "Bom dia, Sr. Monteiro. Dormiu bem?" "Dormi, obrigado." "Qualquer coisa que precisar, estou à disposição." O sorriso dela era longo demais, calculado demais. Rafael reconhecia aquele sorriso. Já tinha visto centenas de vezes. Sentou-se numa mesa perto da janela. Serviu-se de café e pão. E então, pela porta dos fundos, viu Luísa entrar carregando uma bandeja de frutas. Ela colocou a bandeja na mesa do buffet, arrumou as fatias de mamão em fileira com um cuidado quase artístico, e quando percebeu que ele estava olhando, desviou o rosto rápido como um animal que sente perigo. Rafael voltou a comer, mas ficou pensando nela. Não de forma romântica. Não ainda. Pensou nela da forma como pensamos em alguém que nos lembra de nós mesmos. Havia algo nos gestos de Luísa, aquela mistura de eficiência e invisibilidade, aquele modo de ocupar o mínimo de espaço possível, como se pedisse desculpa por existir, que o levou de volta aos seus próprios 16 anos, quando trabalhava na oficina, e os clientes olhavam através dele como se fosse feito de vidro. Ficou no hotel mais um dia. Depois, mais um. Dona Celina não reclamou. Um hóspede que pagava pelo quarto premium e não dava trabalho era um presente. Sandra continuava orbitando ao redor dele com a previsibilidade de um satélite, oferecendo toalhas extras, sugerindo restaurantes, perguntando se ele precisava de companhia para conhecer a cidade. Rafael recusava com educação, sempre.
Foi na terça-feira que a coisa mudou. Luísa estava limpando o corredor quando uma das irmãs ligou. Era Beatriz, chorando. Disse que a mãe tinha desmaiado no trabalho e sido levada para o hospital. Luísa largou o pano no chão e desceu as escadas correndo. No saguão, encontrou Dona Celina. Preciso ir embora. Minha mãe está no hospital. Dona Celina olhou para o relógio. Seu turno acaba às 6. Eu sei, mas se sair agora, desconto o dia inteiro. Luísa fechou os olhos por um segundo. Respirou. Tudo bem. E se isso virar hábito, procuro outra pessoa. Luísa não respondeu. Pegou a bolsa no vestiário e saiu pela porta dos fundos. Rafael estava sentado num banco do lado de fora, lendo algo no celular quando a viu passar. Ela caminhava rápido, com os olhos molhados, tentando não correr para não parecer desesperada. Mas estava desesperada. Ei! Ele chamou. Está tudo bem? Ela parou. Não porque quisesse, mas porque a voz dele tinha algo que a desarmava. Talvez fosse o tom. Talvez fosse o fato de que nos últimos dias ele era a única pessoa naquele hotel que a tratava como gente. Minha mãe passou mal. Preciso ir para o hospital. Você vai como? A pé até o ponto de ônibus. Depois, ônibus até a cidade. Isso leva quanto tempo? 1 hora. Talvez mais. Rafael guardou o celular no bolso. Vem, eu te levo. Luísa recuou. Não de medo, de desconfiança. A vida tinha ensinado que homens com carros caros não oferecem coisas de graça. Sempre tem um preço. Sempre. Não precisa, senhor. Eu sei que não precisa, mas sua mãe está no hospital. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Sua mãe está no hospital. Como se soubesse o peso daquela frase. Como se já tivesse sentido esse mesmo pânico alguma vez. Luísa olhou para ele. Olhou de verdade. E pela primeira vez não viu o carro, nem os sapatos, nem a camisa de linho. Viu um homem que estava oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Ela entrou no carro. A viagem durou 25 minutos em silêncio. Rafael dirigia com calma. Luísa olhava pela janela, apertando a alça da bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele não tentou conversar. Não fez perguntas. Não ligou o rádio. Apenas dirigiu, respeitando o silêncio dela como se fosse algo sagrado. Quando chegaram ao hospital, Luísa abriu a porta antes mesmo do carro parar completamente. Obrigada, disse sem olhar para trás. E correu. Dona Marta estava deitada numa maca no corredor da emergência, porque não tinha leito disponível. Estava pálida, com soro no braço e os olhos fechados. Ana Clara e Beatriz estavam sentadas no chão ao lado da maca. Beatriz ainda chorava. Ana Clara estava em silêncio, segurando a mão da mãe com as 2 mãos, como se quisesse impedir que ela fosse levada para algum lugar de onde não voltaria. Luísa se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, estou aqui. Dona Marta abriu os olhos. Não era para você ter saído do trabalho, menina. A senhora desmaiou. Já levantei de coisa pior. Luísa segurou o choro, porque era isso que fazia. Segurava, sempre segurava. Para as irmãs, para a mãe, para si mesma. Segurava como se chorar fosse um luxo que custasse dinheiro que ela não tinha. O médico disse que era exaustão, pressão alta, princípio de anemia, nada que repouso e alimentação adequada não resolvessem, disse ele, com aquela naturalidade de quem nunca precisou escolher entre comprar remédio e comprar arroz. Deu a receita. 3 medicamentos. Luísa olhou para os nomes e fez a conta na cabeça. Sabia que não tinham o suficiente. Saíram do hospital por volta das 9 da noite, as 4 juntas, caminhando devagar porque Dona Marta ainda estava tonta. Luísa carregava Beatriz nas costas, porque a menina já estava dormindo. Ana Clara segurava a mão da mãe. E assim andaram pela rua escura, sem calçada, com os postes piscando aquela luz amarela intermitente que fazia as sombras dançarem no chão de terra. Quando chegaram em casa, Luísa deitou as irmãs, cobriu a mãe, esquentou uma sopa de legumes, que era mais água do que legume, e sentou na porta da frente, olhando para o céu. Não rezou, não pediu nada. Apenas ficou ali, respirando, tentando encontrar dentro de si a força para o dia seguinte. Foi quando ouviu o barulho de um carro, e depois, passos no cascalho. E então, uma voz. Luísa! Ela levantou a cabeça. Era Rafael, parado no meio da rua escura, com um saco de supermercado em cada mão. Como sabe meu nome? Perguntou. A moça da recepção me disse. O que está fazendo aqui? Eu... não sei. Passei no mercado e pensei que talvez vocês precisassem de alguma coisa. Luísa olhou para os sacos. Viu frutas, leite, pão, arroz, feijão, carne. Viu coisas que ela colocava no carrinho de compras imaginário que passeava mentalmente toda vez que ia ao mercado só para conferir preços. Viu coisas que ela queria dar para as irmãs e não podia. E ali, sentada na porta de casa, descalça, com o uniforme sujo de hospital e o cansaço de quem carrega o mundo sem ninguém perceber, Luísa fez algo que não fazia há muito tempo. Chorou.
não de tristeza, não de alívio, mas daquela forma que acontece quando alguém quebra uma parede que você nem sabia que tinha construído. Um choro silencioso, sem soluço, só lágrimas caindo como se tivessem esperado anos por permissão. Rafael ficou parado, não se aproximou, não disse, não chora, não tentou abraçar. Apenas ficou ali, segurando os sacos de supermercado, deixando que ela sentisse o que precisava sentir. Porque ele sabia no corpo, na memória, na pele, que às vezes a coisa mais gentil que alguém pode fazer por você é simplesmente não ir embora enquanto você desmorona. Depois de um tempo, Luísa enxugou o rosto com a manga do uniforme e se levantou. Entra, disse. E a voz dela não tremeu. Rafael entrou. Viu a casa, 2 cômodos, o chão de cimento queimado, o fogão de uma boca. As 3 meninas dormindo num colchão, Dona Marta descansando num sofá que tinha mais remendo do que tecido original. Viu tudo e não demonstrou piedade. Não fez aquele olhar de quem se compadece de longe, porque ele já tinha morado em casas assim. Já tinha dormido em colchões assim. Já tinha sentido fome em cozinhas assim. Colocou os sacos na mesa e disse, posso ajudar a guardar? E fizeram isso juntos, em silêncio. Organizando latas e pacotes numa prateleira de madeira improvisada, como 2 estranhos que, por alguma razão que nenhum dos 2 saberia explicar, se sentiam menos estranhos um ao outro do que ao resto do mundo. Antes de ir, já na porta, Rafael se virou e disse, sua mãe vai ficar bem? O senhor não sabe disso. Não, mas a minha mãe ficou. E a situação era parecida. Luísa o olhou. Havia algo ali, naquela frase, que mudou alguma coisa entre eles. Não o começo de um romance. O começo de um reconhecimento. De 2 histórias que, apesar de terem seguido caminhos diferentes, nasceram no mesmo lugar. Rafael voltou ao hotel. Luísa fechou a porta. E ambos ficaram acordados aquela noite pensando, sem saber que o outro também pensava. Nos dias seguintes, Rafael não foi embora. Disse a dona Celina que ficaria mais uma semana. Pagou adiantado. Sandra vibrou internamente. Mais tempo significava mais oportunidades. Mas Rafael não olhava para Sandra. Não do jeito que ela queria. Ele procurava Luísa, não de forma óbvia. Não a perseguia, não a encurralava. Apenas aparecia nos lugares onde ela estava. Na copa, quando ela preparava o café. No corredor, quando ela trocava os lençóis. No estacionamento, quando ela estendia toalhas no varal improvisado nos fundos do hotel. E conversava com ela. Sobre coisas pequenas, sobre o tempo, sobre a cidade, sobre as irmãs. Luísa, no início, respondia com frases curtas, quase monossilábicas. Sim. Não. Não pode ser. Acho que sim. Não por grosseria, mas por hábito. Não estava acostumada a ser ouvida. Quando alguém nos ignora por tempo suficiente, a gente esquece como é ter voz. Mas Rafael era paciente. Paciente da forma como são as pessoas que já estiveram do outro lado. Ele não pedia que ela se abrisse. Não forçava a conversa. Apenas estava ali, presente. Como uma árvore que não exige nada, mas oferece sombra. E aos poucos, Luísa começou a falar. Contou sobre a escola. Sobre a foto 3/4 da mãe. Sobre Rafaela e a piada do presídio. Sobre os trabalhos em grupo, sobre o tênis furado. Sobre os aniversários sem bolo. Sobre o batom pela metade. Contou tudo isso não de uma vez, mas em fragmentos, espalhados ao longo dos dias, como quem joga pedrinhas num lago para ver se a água aceita. E Rafael ouvia. Ouvia como quem reconhece cada palavra. E às vezes, quando ela terminava uma história, ele contava uma parecida, sobre a oficina, sobre o chão engordurado, sobre o pai que foi embora, sobre a mãe que lavava roupa até as mãos sangrarem, sobre a vergonha de ser pobre numa faculdade de gente rica, sobre o dia em que um colega perguntou, rindo, se ele sabia usar um garfo de sobremesa. Foram se reconhecendo, não nos fatos, que eram diferentes, mas na textura dos fatos, na forma como a pobreza molda os gestos, na forma como a rejeição ensina a esperar o pior, na forma como o amor, quando vem de quem passou fome, tem um peso diferente. É mais denso, mais cuidadoso, mais assustado. Uma semana se passou, depois outra. Rafael já não tinha motivo profissional para estar ali. Tinha reuniões adiadas, investidores impacientes, um sócio que ligava 3 vezes ao dia. Mas não ia embora. E não sabia explicar por quê. Ou sabia, mas tinha medo de nomear. Foi Sandra quem forçou a situação. Numa quinta-feira à noite, enquanto Luísa limpava o saguão, Sandra se aproximou de Rafael no balcão da recepção e disse, em voz alta o suficiente para que Luísa ouvisse: Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta pessoal? O que um homem como o senhor está fazendo num lugar como esse por tanto tempo? Espero que não seja por causa da faxineira. E riu. Daquele riso que finge ser brincadeira, mas é veneno. O saguão ficou em silêncio. Luísa parou de esfregar o chão. Não levantou os olhos. Mas suas mãos pararam. Rafael olhou para Sandra, depois olhou para Luísa,
E naquele segundo, algo se decidiu dentro dele. Na verdade, disse com uma calma que cortava, é exatamente por causa dela. Sandra perdeu o sorriso. Luísa levantou a cabeça, e o mundo, que para ela sempre girava devagar demais, pareceu por um instante girar na velocidade certa. Rafael se virou para Sandra e disse mais uma coisa, sem raiva, sem altivez, apenas com aquela firmeza tranquila de quem sabe exatamente o que está dizendo. Luísa é a única pessoa neste hotel que fez algo por mim sem esperar nada em troca. E se você acha que isso é pouco, é porque nunca precisou de verdade. Depois, caminhou até Luísa, que ainda estava ajoelhada no chão com o pano na mão, e disse, baixo, só para ela, quer tomar um café comigo? Ela olhou para as próprias mãos, vermelhas, ásperas, com restos de produto de limpeza sob as unhas. Olhou para ele e depois disse com a voz mais firme que já tinha tido na vida, quero. Foram a um café simples na esquina. Sentaram-se numa mesa de plástico sob uma lâmpada fluorescente que zumbia. Pediram 2 cafés com leite e um pão de queijo que dividiram ao meio. E conversaram. Não sobre dinheiro, nem sobre trabalho, nem sobre futuro. Conversaram sobre medo. Sobre as noites em que a gente fica acordado, olhando para o teto, sem saber se vai dar certo. Sobre a vergonha de querer coisas que parecem grandes demais para quem a gente é. Sobre como é difícil confiar quando tudo que a vida mostrou até agora é que as pessoas vão embora. E em algum momento daquela conversa, Luísa disse algo que Rafael nunca mais esqueceria. Sabe o que eu mais queria na vida? Não era dinheiro, não era casa grande, nem carro bonito. Era alguém que olhasse para mim e dissesse, eu te vejo. Não a coitada, não a faxineira. Eu, a pessoa que eu sou quando ninguém está olhando. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, estendeu a mão sobre a mesa. Não para pegar a mão dela, apenas para deixar ali, aberta, como uma porta que ela poderia escolher atravessar ou não. Luísa olhou para aquela mão e, pela primeira vez na vida, não sentiu medo de ser vista. Colocou a mão dela sobre a dele e ficaram assim. 2 estranhos que não eram mais estranhos. 2 solidões que, juntas, formavam algo que nenhuma delas conseguia formar sozinha. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e bonitos da vida de Luísa. Rafael começou a visitá-la em casa, com a naturalidade de quem pertence àquele cenário. Sentava no chão da sala com Ana Clara e Beatriz. Ajudava com o dever de casa, jogava baralho com Dona Marta, que no começo desconfiou dele com a ferocidade de uma leoa protegendo as crias, mas que aos poucos, diante da consistência dele, da forma como ele aparecia sem avisar e saía sem cobrar, foi amolecendo como um pão duro que finalmente encontra água. Uma noite, enquanto Rafael lavava a louça e Luísa secava, porque ele fazia questão de ajudar, não como caridade, mas como alguém que se sente em casa, Dona Marta o chamou na sala. Senta aqui, menino. Ele sentou. Você tem dinheiro? Tenho. E o que você quer com a minha filha? Rafael pensou antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque a resposta merecia cuidado. Dona Marta, quando eu era criança, minha mãe trabalhava igual a senhora, dia e noite. E eu passava o tempo todo com medo de que alguém tirasse dela a pouca dignidade que ela tinha. Eu conheço a Luísa há pouco tempo, mas eu olho para ela e eu vejo alguém que eu entendo, alguém que carrega mais do que devia, alguém que é muito mais do que o mundo quis enxergar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu não quero ir embora. Dona Marta ficou em silêncio. Depois disse, se você machucar ela, eu vou atrás de você mesmo que seja no fim do mundo. Eu sei, senhora. Então tá bom, vai secar a louça. E foi exatamente nessa época que aconteceu o momento que mudaria tudo. Rafael precisava ir a um evento de negócios na capital. Um jantar de gala, daqueles com lustres no teto, garçons de luva branca e pessoas que medem o valor dos outros pela grife que vestem. Ele não queria ir, mas precisava. E pela primeira vez, não queria ir sozinho. Vem comigo, disse a Luísa. Ela riu. Pensou que era brincadeira. Eu? Num jantar desses? Você. Rafael, eu não tenho roupa, não tenho sapato, não sei me comportar nesses lugares. Eu vou passar vergonha. Você vai passar vergonha. Luísa, eu passei metade da minha vida com vergonha de quem eu era, e a outra metade tentando ser quem eu não sou. Pela primeira vez, perto de você, eu não sinto nenhuma das 2 coisas, então, por favor, vem comigo. Ela disse que não, depois disse que ia pensar, depois ligou para a mãe. Dona Marta disse, vai menina, usa o batom que eu te dei. E Luísa foi. Rafael comprou para ela um vestido, não um vestido caro e exagerado, um vestido simples, cor de areia, que parecia ter sido feito sob medida para o corpo dela. Sapatos baixos, porque ela disse que nunca tinha usado salto e não queria aprender numa noite tão importante, e brincos pequenos, discretos, que brilhavam como pingos de chuva ao sol. Quando Luísa se olhou no espelho do quarto de hotel onde se arrumaram, não se reconheceu. Não porque estivesse diferente,
mas porque, pela primeira vez, estava se vendo da forma como Rafael a via, inteira. O jantar era num salão enorme, com mesas redondas cobertas de toalhas brancas, flores frescas e mais copos do que Luísa sabia para que serviam. Havia empresários, políticos, celebridades locais, mulheres com joias que custavam mais do que tudo que Luísa ganharia em 10 anos de trabalho. E ela estava ali, no meio daquilo tudo, com as mãos frias e o coração acelerado, tentando não olhar para o chão. Rafael segurava com a mão dela, não de forma possessiva, de forma protetora, e quando as pessoas se aproximavam para cumprimentá-lo, ele a apresentava. Essa é Luísa, sem sobrenome, sem título, sem explicação. Apenas o nome, dito com um orgulho que ela nunca tinha ouvido ninguém ter ao dizer o nome dela. Mas o mundo, como sempre, tinha outros planos. Uma mulher se aproximou durante o jantar, loira, magra, com um vestido que brilhava como se fosse feito de dinheiro. Era Clara Dumont, ex-namorada de Rafael, filha de um dos investidores mais importantes da sala. Ela cumprimentou Rafael com 2 beijos no rosto e olhou para Luísa de cima a baixo com aquele tipo de olhar que não precisa de palavras para destruir. Rafael, querido, não sabia que você estava trazendo acompanhantes. A palavra acompanhantes carregava veneno suficiente para envenenar a noite inteira. Luísa sentiu o rosto esquentar. O vestido cor de areia, que minutos antes era a coisa mais bonita que já tinha vestido, de repente parecia um disfarce. Os sapatos baixos pareciam denunciá-la. Ela era uma impostora. E todo mundo sabia. Rafael abriu a boca para responder, mas Luísa foi mais rápida. E o que ela disse? Disse olhando diretamente nos olhos de Clara Dumont, com uma voz que não tremia, que não pedia permissão, que vinha de um lugar dentro dela que ela mesma não sabia que existia. Meu nome é Luísa. Eu não sou acompanhante de ninguém. Eu estou aqui porque fui convidada. E se a senhora quiser saber quem eu sou, vai precisar de mais do que um olhar para descobrir. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos, mas pareceu durar uma vida inteira. Clara Dumont abriu um sorriso forçado, disse algo educado que ninguém ouviu e se afastou. Rafael olhou para Luísa com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto de ninguém. Não era surpresa, não era admiração. Era algo mais profundo. Era o olhar de alguém que acabou de ver confirmado aquilo que já sabia, que a pessoa ao lado dele era feita de algo que o dinheiro não compra. Depois do jantar, no estacionamento, encostados no carro, sob um céu cheio de estrelas que pareciam ter sido colocadas ali só para aquela noite, Luísa disse, quase rindo. Eu não acredito que disse aquilo. Eu acredito. Você não ficou com vergonha? Rafael a olhou. E disse uma coisa que ela carregaria consigo para sempre, como carregava a foto 3x4 da mãe e a promessa feita no banheiro sem porta aos 13 anos. Luísa, vergonha eu tive a vida inteira. De onde eu vim, do que eu não tinha, do que eu não sabia. Você acabou com isso. Porque quando eu olho para você, eu vejo a coisa mais corajosa que eu já conheci. Alguém que o mundo inteiro empurrou para baixo e que continua de pé. Se existe alguém aqui que deveria ter vergonha, não sou eu e não é você. São as pessoas que olham pra gente e acham que sabem quem a gente é. Luísa encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram assim, em silêncio, ouvindo o barulho distante do jantar, que continuava lá dentro sem eles. E sentindo os dois, pela primeira vez em muito tempo, que não precisavam estar em nenhum outro lugar. Nas semanas seguintes, a vida de Luísa começou a mudar. Não da forma mágica dos contos de fada, da forma real, que é mais lenta e mais bonita. Rafael ajudou Dona Marta a fazer os exames que precisava. Pagou os remédios de Beatriz. Matriculou Ana Clara numa escola melhor. E quando Luísa disse que queria voltar a estudar, ele não disse, eu pago. Disse, eu te ajudo a só encontrar um jeito. E encontraram. Juntos. Luísa se inscreveu num programa de educação para jovens e adultos. Estudava à noite, depois do trabalho. Rafael a buscava de carro, mas ela fez questão de continuar pegando o ônibus na maioria dos dias. Não quero me acostumar com facilidade, dizia. Facilidade enferruja. Pediu demissão do hotel num dia de quinta-feira. Dona Celina não disse nada. Sandra olhou para ela com uma expressão que misturava inveja e descrença. Luísa saiu pela porta da frente com a cabeça erguida, sem olhar para trás. Meses depois, já fazendo um curso técnico em administração, trabalhando meio período numa pequena empresa que Rafael a ajudou a encontrar, não como favor, mas através de uma indicação justa, Luísa estava sentada na mesa da cozinha de casa, estudando, quando Beatriz se sentou ao lado dela e perguntou: Lu, você é feliz? Luísa parou, olhou para a irmã, pensou na pergunta e respondeu: estou aprendendo a ser. E era verdade, porque felicidade, para quem cresceu sem ela, não é um estado. É um aprendizado. É acordar e não sentir medo. É comer sem contar os grãos. É se olhar no espelho e não pedir desculpa pelo que vê. É ouvir eu te amo e acreditar. Não logo de primeira,
Porque a desconfiança é uma cicatriz que coça por muito tempo, mas aos poucos, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda muito grande. Rafael e Luísa não tiveram um final de cinema. Não houve pedido de casamento num campo de flores, nem música tocando ao fundo. O que houve foi algo mais raro. Houve constância. Houve presença. Houve aquele tipo de amor que não precisa provar nada porque já provou tudo, todos os dias, nos gestos pequenos que ninguém filma, mas que sustentam a vida de verdade. O café feito antes do outro acordar, a mão estendida no meio da noite quando o pesadelo vem, a pergunta "Como foi seu dia?", dita com os olhos de quem realmente quer saber a resposta. Houve também brigas, porque amor de verdade não é ausência de conflito, é presença de escolha. Luísa às vezes se fechava, voltava para dentro daquela concha protetora que tinha construído durante anos, e Rafael precisava esperar do lado de fora, sem forçar, sem exigir, apenas estando. E às vezes era ele quem se perdia, quem sentia o peso do passado e da fraude, de ser alguém que o mundo via de um jeito e que ele sentia de outro. E era Luísa quem segurava a mão dele e dizia, sem palavras, apenas com a presença, que ele não precisava ser nada além do que já era. Num domingo de manhã, quase um ano depois daquele sábado de novembro, em que tudo começou, Luísa acordou cedo e encontrou Rafael na cozinha de Dona Marta, fazendo panquecas para as meninas. Beatriz estava rindo, Ana Clara estava tentando virar uma panqueca e derrubando massa em tudo que era lugar. Dona Marta estava sentada na cadeira com os pés em cima de um banquinho, tomando café, observando aquilo tudo com uma expressão que Luísa nunca tinha visto no rosto da mãe. Paz. Luísa encostou-se no batente da porta e ficou olhando. Não disse nada. Não precisava. Apenas ficou ali, observando a cena, sentindo nos olhos aquela ardência boa que vem antes das lágrimas que não são de tristeza. E foi nesse momento. Não num jantar de gala, não num carro caro, não diante de nenhum espelho, que Luísa soube. Soube que a promessa que tinha feito a si mesma aos 13 anos, naquele banheiro sem porta, sentada no chão frio, abraçando os próprios joelhos, tinha sido cumprida. Alguém havia de verdade. E mais do que isso, ela finalmente conseguia se ver também. Naquela mesa, com o cheiro de café fresco e panqueca queimada, com risadas de criança e o barulho do vento batendo na janela aberta, Luísa entendeu uma coisa que ninguém tinha ensinado nos livros, nos cursos, nas lições de moral. Entendeu que o amor mais poderoso do mundo não é o que salva, é o que reconhece. O que olha para você no seu pior dia, no seu uniforme mais sujo, com suas mãos mais ásperas e diz, sem precisar dizer, "Eu te vejo, você é suficiente, você sempre foi." Quando Rafael percebeu que ela estava ali, parada na porta, virou-se e sorriu. Não o sorriso largo de propaganda. Um sorriso pequeno, torto, de quem ainda está aprendendo a ser feliz também. "Bom dia", disse ele. "Bom dia", disse ela. E aquelas duas palavras ditas naquela cozinha simples, com o sol entrando pela fresta da cortina, iluminando a poeira que dançava no ar como se fosse confete, eram mais do que um cumprimento. Eram uma promessa. Silenciosa, imperfeita, verdadeira. A promessa de que dali em diante nenhum dos dois precisaria mais ser invisível.